Meus amigos, o primeiro troféu da era José Mourinho já veio, tá? E com gols do muito questionado Brahim Dias. Também temos confirmações da data e novo local da Supercopa da Espanha. Isso e muito mercado da bola. Se você quer saber de tudo do Real Madrid e do mercado, vem comigo. Salve, salve galera, eu sou o Carlito, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje vamos começar falando da Supercopa da Espanha, porque já foi definido o local e a data. E para quem não sabe, a Supercopa da Espanha é um campeonato rapidinho, tiro curto, feito geralmente em janeiro, onde reúne os 4 melhores clubes da última temporada dos campeonatos espanhóis, tá? Por exemplo, o Barcelona venceu La Liga, o campeonato espanhol, e o Real Madrid foi vice. Esses dois clubes estão classificados. Já na Copa do Rei venceu a Real Sociedad e o vice foi o Atlético de Madrid. Outros dois clubes também vão disputar a Supercopa, tá? Lembrando que não existe duplicidade nesse campeonato, ou seja, mesmo se o Barcelona, por exemplo, tivesse vencido a La Liga e a Copa do Rei, mesmo assim teriam que ir os 4 melhores times da última temporada dos campeonatos da Espanha, tá? E geralmente esse campeonato ocorre no meio da temporada europeia, lá no comecinho de janeiro, ok? As últimas 5 edições foram na Arábia Saudita, de 2022 até 2026. Essa temporada de 2027 será em um local diferente, vai ser em Istambul, na Turquia. Vai ocorrer do dia 2 até o dia 7. Semifinal e final. Os 4 classificados são Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad. E lembrando que a semifinal não é definida por sorteio, tá? É definida pela própria classificação da última temporada. Será o campeão de La Liga, Barcelona, contra o vice da Copa do Rei, no caso, o Atlético de Madrid. Também o campeão da Copa do Rei, Real Sociedad, contra o Real Madrid, beleza? E claro, os vencedores das semifinais vão jogar a final no dia 7. Mas é isso, eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários que estamos aí para ajudar, beleza? E vamos falar agora da mais nova venda do Real Madrid. Mais um garoto da base que está de saída. Agora o jovem atacante de apenas 20 anos, o Jacobo Ortega. É um jovem atacante que vai ser vendido como uma venda recorde da base do Real Madrid, pelo menos saindo direto da base, tá bom? Vai ser cerca de 10 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. Ele vai para um clube da França, o Strasbourg, ok? Bom, é mais uma venda do Real Madrid, é mais Florentino Pérez fazendo caixa para o Real Madrid. E continuando falando de mercado da bola, vamos falar agora de Barcelona, porque o Barcelona, que está muito interessado no meio-campista do Manchester City, no caso o Rodri, como a gente vem falando bastante no canal, tinha feito uma oferta de 45 milhões de euros pelo jogador, mas não conseguiram levar porque o Manchester City nem considerou isso uma oferta de verdade, uma oferta válida. Eles estão querendo cerca de 80 milhões de euros pelo meio-campista espanhol. Com isso, o Barcelona fez uma nova oferta e a gente já vai falar disso, tá? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, de muita informação, em especial do Real Madrid, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e se puder, aperte no botãozinho aí de hype aí embaixo, que vai nos ajudar muito a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Agora vamos continuar. O Barcelona fez uma nova oferta por Rodri, tá? De acordo com as informações, superando a última de 45 milhões de euros. A oferta do Barcelona nova é de 60 milhões de euros mais 5 milhões em variáveis. Ou seja, ao todo o Barcelona quer pagar por Rodri 65 milhões de euros. Porém, o Manchester City, por sua vez, não pensou duas vezes e já recusou novamente. E as notícias que estão saindo exatamente agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é que o Barcelona planeja fazer a sua terceira e última oferta definitiva por Rodri. Cerca de 70 milhões de euros pelo meio-campista. Cerca de 65 milhões, mais uns 5 milhões em variáveis. Muitos jornalistas já indicam que em 70 milhões de euros, provavelmente, o Barcelona vai conseguir levar o jogador. E essa contratação de Rodri por parte do Barcelona deve acontecer? Sim, muito provavelmente o Barcelona vai conseguir contratar o Rodri em algum momento até fechar a janela, tá? Mas eu particularmente tenho essa sensação de que não faz muito sentido essa contratação por parte do Barcelona, ok? Se faz sentido, um pouco, só porque pelo menos evita do Real Madrid conseguir um meio-campista que precisa para se fortalecer. Por esse lado até ok, mas para o esquema do Barcelona eu não sei se eles precisam desse jogador agora, tá bom?
Mas vale ressaltar que eu preciso primeiro falar do Ferran Torres para depois vocês entenderem exatamente onde é que eu quero chegar. E hoje, agora há pouco, Fabrício Romano soltou aquela informação que a gente já falou no vídeo anterior. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Se você não viu ele, depois você acompanha lá, beleza? Mas em resumo da ópera, tá? O Ferran Torres é um jogador atacante do Barcelona que estava no seu último ano de contrato. Mas por que eu falo estava? Ele não queria renovar com o Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain. O Barcelona, por sua vez, tem que vender o jogador até janeiro. Chegando em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato para daqui a um ano sair de graça para outro clube e o Barcelona ficar sem ganhar nada, não vai lucrar nada no jogador. O Paris Saint-Germain tinha um acordo verbal fechado com o atacante Ferran Torres do Barcelona, beleza? Bom, só ficou faltando o Paris Saint-Germain entrar em contato com o Barcelona para fazer uma oferta pelo jogador, e o Barcelona era quase que obrigado a aceitar. Pois bem, hoje o Paris Saint-Germain fez essa oferta pelo jogador de 50 milhões de euros, e na mesma hora o Barcelona aceitou, isso de acordo com Fabrício Romano. E com isso, o Barcelona já tinha se desfeito do Lewandowski, agora se desfez também do seu reserva, o Ferran Torres. Bom, o Barcelona perdeu os seus dois centroavantes, agora está pretendendo contratar pontas e um volante, o que na minha cabeça não faz muito sentido pela falta do seu atacante. Mas vamos ver isso direitinho. Por que eu não entendo o Barcelona perder dois centroavantes e contratar pontas e volantes? Na minha concepção de esquema do Hans Flick, do técnico deles, não faz tanto sentido. Por quê? Vamos lá, o técnico Hans Flick joga no 4-2-4. Do meio para frente, dois volantes muito consolidados, que é o De Jong. Tudo bem que ele se machuca bastante, mas tem o De Jong e o Pedri. Onde é que vai encaixar aí o Rodri? Vai ser obrigado o Pedri a avançar mais, coisa que não é tão a dele. Ele gosta de jogar de segundo volante. Beleza. Mais na frente, pela esquerda tem o Rafinha, contrataram agora o Gordon, que também pode jogar de centroavante, mas não é tão a dele ao meu ver, tá? Do lado direito, na ponta direita, tem o Lamine Yamal e contrataram um ADM também. Essa daí até que foi uma boa na minha opinião, que ele também pode fazer o meio campo. Jogando de SA, segundo atacante, já tem o Firmino e o Dani Olmo. Agora de centroavante vai ficar quem? Só o Gordon. Eu realmente não entendo essa contratação. Valeria muito mais a pena o Barcelona pegar essa grana e investir no atacante. Vale ressaltar também que o meio-campo com Rodri e Pedri não funcionou bem na seleção da Espanha, tá? Porque os dois, apesar de jogarem um pouco diferente, o Pedri é mais agressivo, mais criativo na frente e o Rodri é mais de contenção, tá? Mas os dois não funcionaram bem na Espanha, tanto que o Pedri foi para o banco para entrar o Fabián Ruiz, que tem outras características. Então não sei se essa ideia do Barcelona de contratar o Rodri faz tanto sentido para além de tentar prejudicar o Real Madrid e evitar que eles tenham esse meio-campista organizador. Mas pode ser só impressão minha. O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber também sua opinião. E não é só isso, tá? A saída do Rodri do Manchester City, uma compra por parte do Barcelona, pode mudar muito o tabuleiro dos clubes ingleses. Há uma espécie de efeito dominó, e eu já vou te explicar, tá? Pelo que parece, as informações que estão saindo, Manchester City, com a saída iminente, muito próxima do Rodri para o Barcelona, já está de olho no seu substituto e já escolheram, tá? No caso vai ser um argentino de outro clube inglês, no caso o Enzo Fernandes do Chelsea. E esse rumor tá muito, mas muito forte, vários jornalistas falando, inclusive o Fabrício Romano, tá bom? Seguinte, o Manchester City, já sabendo da saída do Rodri, já pretende fazer uma oferta ao Chelsea por Enzo Fernandes, cerca de 120 milhões de euros. Olha o valor que esses jogadores do campeonato inglês estão. Mas enfim, 120 milhões de euros pelo Enzo Fernandes. Porém, o Chelsea, pelo seu lado, já estão saindo notícias de que vai pedir no mínimo 120 milhões de libras, o que daria em torno de 140 milhões de euros pelo Enzo Fernandes. O que é que você acha disso? E de acordo com as últimas notícias, o jogador Enzo Fernandes já está pronto e querendo muito jogar no novo projeto do Manchester City, tá bom? Agora com a saída do Pep Guardiola e com o Maresca lá. Mas enfim, o jogador está pressionando o Chelsea para que seja vendido. Isso já estava claro que ia acontecer antes da Copa do Mundo, até o final da temporada já estava bem claro, tá?
Inclusive o Real Madrid tinha interesse no jogador, mas isso fica de lado. A questão do Enzo Fernandes é que o Chelsea não vai jogar a Liga dos Campeões. De acordo com as informações, o jogador gosta muito e quer jogar a próxima Liga dos Campeões agora nessa temporada. Mas o efeito dominó que eu falei não para por aí, tá bom? Em resumo, se o Manchester City conseguir contratar o Enzo Fernandes, o Chelsea já está preparado e vai fazer uma oferta por um jogador para repor essa saída, tá? E o jogador seria o reizinho das assistências na Premier League. Estamos falando do português Bruno Fernandes do Manchester United. E o Chelsea já estaria pensando em fazer uma oferta de 100 milhões de euros pelo jogador. Ou seja, é aquela pecinha do dominó que só dá um toque que vai derrubar todas as outras. Se o Barcelona contratar o Rodri, o Manchester City vai contratar o Enzo e o Chelsea vai contratar o Bruno Fernandes. Bom, isso é tudo rumor, é tudo especulação, mas eu quero saber muito o que é que você acha. Deixa aqui nos comentários, você acha que vai acontecer esse efeito cascata ou é só rumor da imprensa? E finalmente vamos voltar agora para falar do nosso Real Madrid. Mas antes, não esquece de deixar o like aí para fortalecer, beleza? Bom, em resumo, muita gente do canal, muitos amigos do canal estão me perguntando sobre a estreia do Real Madrid em La Liga. E esse fim de semana agora começa a La Liga, tá? O campeonato espanhol. Bom, a gente já sabe, o porém é que nem todos os clubes vão jogar a primeira rodada. Times como Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid não vão jogar a primeira rodada agora. Ela será adiada para outra semana, tá bom? Qual o motivo disso? É porque esses times aí tiveram jogadores nas finais da Copa do Mundo. Ou seja, por lei, esses jogadores têm que ter um tempo de descanso razoável. Acabou a Copa do Mundo, eles não começaram a pré-temporada porque tiveram férias. Ou seja, eles não podem já voltar e começar a jogar. Os clubes pediram para a La Liga adiar a primeira rodada deles para não atrapalhar. Em resumo, alguns clubes vão começar semana que vem, já na segunda rodada de La Liga, sem ter jogado a primeira. Por exemplo, o Real Madrid deveria estrear nesse final de semana contra a Real Sociedad na primeira rodada de La Liga, mas não vai, a rodada foi adiada. Enquanto isso, o Real Madrid vai jogar um amistoso contra o clube alemão Schalke 04 nesse domingo. Então, dia 22, o Real Madrid vai jogar a segunda rodada de La Liga sem ainda ter jogado a primeira está em falta. Jogando a segunda rodada será contra o Espanhol, fora de casa, no dia 22 de agosto agora, beleza? Certo. Quando for dia 26, o Real Madrid vai jogar contra a Real Sociedad a primeira rodada de La Liga para assim ficar kit. A primeira rodada será no Santiago Bernabéu no dia 26 contra a Real Sociedad. Ou seja, Schalke 04 é o próximo jogo amistoso. Dia 22 vai jogar contra o Espanhol. E dia 26 jogará contra a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. Bom, pode ter ficado um pouco confuso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí nos comentários que eu tô sempre aí para responder, beleza? E sobre o primeiro troféu de José Mourinho nessa nova era no Real Madrid. Bom, foi um troféu de pré-temporada, o troféu Teresa Herrera em um jogo contra o Deportivo A Coruña, o antigo Deportivo La Coruña. Mas enfim, foi um troféu simples, uma vitória de 1-0 com um gol do Brahim Dias, 1-0 apenas, assistência de Lunin. Isso mesmo, o goleiro Lunin lançou a bola para o Brahim Dias, que disparou e marcou 1-0. E vale ressaltar que o Real Madrid ainda não tinha o time completo, tá bom? Vários jogadores que chegaram agora na pré-temporada, como Bellingham, Mbappé, Cucurella e etc., não participaram desse jogo. Mas enfim, mesmo com o time sem estar completo, o José Mourinho conseguiu armar um sistema muito sólido defensivamente, onde o A Coruña só conseguiu uma oportunidade de gol praticamente. O Real Madrid mostrou muita evolução defensiva, mas na área de criação do Real Madrid também foi muito ruim. Praticamente o Real Madrid não criou nenhuma grande chance. Na verdade foram duas que eu nem considero grandes chances, tá bom? Bom, ou seja, criativamente o Real Madrid não produziu grandes coisas e defensivamente evoluiu bastante, o que já é um avanço. É isso, meus amigos, não vou falar mais porque já me estendi demais, mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer a gente aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo vídeo e Alá Madrid!